1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10, diz assim a palavra de Deus: Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o nome de Israel, dizendo, o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa, termos acesso à tua palavra. Agora queremos ouvir a tua voz através da ministração da tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela traga ensinamento, edificação, Pai. Verdade que liberta é a tua palavra, que ela nos livre do erro, do engano, que tudo isso aconteça para a tua glória essa manhã. Te pedindo em oração que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. E para isso, mais uma vez, quero ser um instrumento teu, entrego minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia sobre mim e a unção do Espírito Santo, para que debaixo deste poder, tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas e todos nós possamos ouvir a tua voz. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, está aqui diante de nós um texto, talvez pouco lembrado na Bíblia, falando de um personagem chamado Jabez ou Jabes. Falo do jeito que quiser, você também, tá bom? Nomes estrangeiros são assim, a gente fala como quiser. Então eu vou chamá-lo de Jabez. A gente sabe, e creio que todos nós que somos cristãos, sabemos da importância da oração, né? A gente deve desenvolver uma vida de oração para com Deus. E o que é orar? Falar com Deus, né? Colocar diante dele aquilo que está no coração, porque afinal de contas a boca fala do que está cheio o coração. Quando oramos, abrimos o coração para Deus e colocamos diante do Senhor nossas lutas, nossas petições, algumas vezes também nossa gratidão, nossos elogios a Deus. Tudo isso faz parte da nossa oração. Mas a própria Bíblia afirma, e eu quero ler contigo Romanos, capítulo 8, que é uma afirmação que a gente sempre tem que ter em mente, porque a Bíblia diz claramente em Romanos capítulo 8, no versículo 26, também o Espírito, falando aqui do Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nós temos fraqueza, irmãos? O Espírito Santo nos ajuda nela. E aí diz Paulo, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo, então, nos faz uma afirmação de que nós não sabemos orar direito. Nós não sabemos orar como é conveniente. Não sabemos orar como convém. E a gente tem muitos anos de igreja, né? Não sei quantos anos você tem de conversão, mas todos nós, a maioria de nós, talvez tenhamos muitos anos na presença de Deus, e a gente acha que sabe orar, não é? A gente acha que sabe fazer uma oração, mas a própria Bíblia está dizendo que a gente não sabe orar direito. E aí a pergunta é, será que nós temos orado corretamente? Será que nós temos orado com a frequência que deveríamos? Afinal, Paulo também diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Então, essa questão precisa ser levantada para que a gente faça aqui um balanço de nós mesmos, né? E aí chegamos ao texto que a gente leu, que descreve uma oração muito simples desse personagem aqui chamado Jabez. Uma oração breve, rápida, é descrita aqui nesse livro de Crônicas, né? E traz aqui esta oração. E talvez a gente, de forma errônea, interprete que Deus está nos ensinando uma fórmula de oração. Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda vivem a busca de fórmulas mágicas, né? A busca de simpatias, talvez até com a cara evangélica, né? Talvez você, no final do ano, não vá
vestir roupa branca, nem dourada, não vai comer uva, não vai colocar caroço de romã na carteira, não vai dar 3 pulinhos ou sei lá quantos pulinhos. Talvez você não tenha mais essas superstições, mas ainda carrega outras, não é? Ainda pensa que Deus pode ficar preso por determinadas palavras que você diga, por determinados métodos de oração. Se você fizer assim, assim vai dar certo, porque um autor, porque um pastor, porque um homem que escreveu algum livro disse que essa é a maneira correta, e se você orar com essas palavras, pronto, abracadabra. Tudo vai dar certo e tudo vai ser como você deseja. E talvez alguém olhe para a oração de Jabez aqui, e eu já vi livros sendo escritos, né, sobre esta oração, ensinando para a gente uma fórmula de oração, da mesma forma que alguns usam até a oração do Pai Nosso, aquela que Jesus nos ensinou, como uma fórmula de oração. Já preguei aqui várias vezes sobre o Pai Nosso, ensinando que o Senhor estava trazendo um modelo de oração. E não uma palavra mágica que deve ser feita assim, porque se for repetida com certa constância, ou se for adotada, ela vai dar resultado. Porque o que muita gente espera é resultado, não é? Eu quero resultado das minhas orações. Irmãos, orações não é para ter resultado. Oração é um privilégio. Não é para ter resultado. O resultado já é você estar orando, isso já é um resultado. Porque antes nem de Deus você queria saber. Antes você não buscava Deus para nada. Se você hoje está orando, isso já é um grande resultado. Já é uma mudança que ocorreu na sua vida. Então, a gente não deve orar esperando o resultado, porque o resultado está na mão de Deus. Deus é que sabe. Ele é soberano sobre a minha vida, sobre a sua, sobre o meu futuro, sobre o seu. Deus é o que sabe o que tem para nós, e a Bíblia diz que são coisas boas. Então eu não preciso me preocupar com performance de oração, nem com o resultado que eu posso obter dela porque fiz alguma fórmula, porque disse determinadas palavras. Então seria um erro absoluto a gente olhar para a oração de Jabez e aqui achar que estamos aprendendo uma fórmula mágica. Não, mas assim como o Pai Nosso, talvez Deus esteja registrando isso na Bíblia para nos trazer um modelo. Não uma norma, mas um modelo. Uma forma de comunicação com Deus. E que ao que se percebe no próprio texto bíblico, deu resultado. Embora não seja esse o propósito, mas foi uma oração que foi ouvida. Se eu estou orando, no mínimo eu quero que Deus ouça. E aí eu pergunto, Deus ouve todas as orações? Ouvir mesmo não. Você pode falar, e o Senhor certamente ouve, porque Ele ouve tudo. Mas a Bíblia diz que tem certas orações que Deus não ouve. Por exemplo, a oração de alguém que está magoado. Deus não ouve, a Bíblia fala sobre isso. Deus não escuta essa oração, ou seja, está falando, Ele está percebendo, mas Ele não leva em conta. Então o mínimo que a gente espera é que a nossa oração chegue a Deus. Porque nós estamos orando a Ele, ou estamos orando para o irmão ouvir? Ou estamos orando para ter algum tipo de desempenho, performance de oração, para que alguém diga como ele ora bonito, como ele ora bem? Não é esse o propósito. O propósito não é que você escute a minha oração, embora quando a gente ore juntos, é bom que a gente escute a oração um do outro, até para que a gente possa concordar. Porque a Bíblia diz que a gente precisa concordar em oração, isso é importante. Mas o propósito não é exercer uma performance, não é mostrar que eu sei orar e que você sabe orar ou qualquer coisa desse tipo. Então, temos aqui diante de nós um modelo, através de um homem chamado Jabez, e já o próprio fato em si chama a atenção, porque quem é Jabez? Você já ouviu falar de Jabez? A não ser nesse texto aqui, nesses poucos versículos. Tem outro lugar na Bíblia onde esse homem é mencionado. Esse homem foi famoso por alguma coisa que ele fez, é um personagem bíblico conhecido? Não. Eu aposto com você, não aposto que é pecado, né? Mas eu faço um trato com você. Procura alguém cristão, você conhece Jabez? A maioria não vai conhecer. Talvez conheça por causa do livro ensinando a oração de Jabez. Já ouvi falar, mas Jabez como personagem ninguém conhece.
Ninguém sabe quem foi esse cara, porque ele só é mencionado nessa passagem que a gente leu. E olha, vamos ser sinceros, é uma passagem que quase ninguém lê. Você lê o livro de Crônicas? Leio, já li várias passagens no livro de Crônicas, mas essa parte aqui você pulou. Pulou, fala sério. Você pulou por quê? Porque é um momento do livro de Crônicas em que a Bíblia traz uma enorme genealogia. O que é genealogia? Fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Quando chega nessa parte, o que você faz? Pula. Seja sincero. Nessa parte da genealogia, a gente passa batido, né? Então ele aparece numa parte pouco lida, no meio de uma genealogia, e nos 9 primeiros capítulos aqui de Crônicas, né, há uma grande genealogia sendo narrada das tribos de Israel desde Adão. Quem é que aguenta isso? Né, irmão? Fala sério. Adão, fulano, 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 fulano. E aí? É a genealogia que está sendo narrada aqui no primeiro livro de Crônicas. E a gente fizer a conta, tem mais de 500 nomes. Tudo nome fácil. João, Joaquim, Manuel, Maria. Tudo nome complicado. Tudo nome difícil, enrolado para falar em português, em hebraico, na língua que você quiser. É difícil pronunciar os 500 nomes que são narrados aqui. E aí no capítulo 4 começa a narrativa dos descendentes de Judá, da tribo de Judá. E aí no meio desses 44 nomes da tribo de Judá, aparece esse nome de Jabez. E em 2 versículos a sua história é destacada e contada. Porque nos outros todos é dito lá o nome do pai, da mãe, do filho. Quando chega em Jabez, Jabez ganha 2 versículos. Jabez ocupa 2 versículos e em 2 versículos a história dele recebe um destaque. Há uma observação sobre a história dele e a história é contada em 2 versículos. Então, realmente é difícil conhecer esse homem, não é? Porque no meio de tantos outros nomes, o historiador destacou aqui o nome de Jabez e disse ainda que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. É o termo usado aqui no versículo 9. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Opa, há um destaque aqui. Ele ganhou notoriedade. Embora eu nunca tenha ouvido falar dele, o historiador está dizendo aqui que no meio daquele monte de irmão, ele recebeu uma menção honrosa. Ele se destacou. E por que ele se destacou? E aí o autor vai dizer aqui por que ele se destacou: por causa de uma oração que ele fez e que foi respondida e que aconteceu. E aqui então ele faz uma oração de uma frase. E a oração é descrita no versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel, oração, e disse, olha a oração: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Simplesmente orou e Deus deu. Orou e Deus atendeu. Então, é uma frase, uma oração de uma frase que muda a sua vida, que o destaca na história da sua família, que o torna mais ilustre do que os seus irmãos. E aí eu queria olhar com você o que isso tem de especial. São palavras mágicas? O que isso muda? Qual é o modelo que Deus quer nos ensinar ao destacar? Porque, veja, isso não está aqui por acaso. Deus inspira um homem que está escrevendo um livro histórico, com dados e fatos históricos, e no meio disso, ele destaca a vida de um homem, mencionando o tipo de oração que ele fez. Qual a razão disso? Não é conhecimento histórico. Há aqui um princípio, há aqui um motivo que Deus quer nos ensinar.
E isso começa com a vida desse próprio homem. Porque no verso 9 diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos e que a sua mãe foi ela que lhe deu esse nome, Jabez. E a justificativa para esse nome, porque com dores o dei à luz. E aí ela deu esse nome para Jabez. Você sabe o que Jabez significa em hebraico? Dor. Olha que nome bom para você dar num filho. Sofrimento é o nome dele. Aquele que causa dor. Porque o parto dele parece que foi difícil, além do normal. Lembra que naquela época todo parto tinha dor, não tinha anestesia, não tinha cesariana. Então todo parto provocava dor. Ninguém tinha um parto sem dor nenhuma. Umas com mais, outras com menos, mas havia dor. Aliás, isso foi dito lá no Éden, que seria assim a concepção. Então a dor está incluída. Mas parece que a dor que Jabez deu à sua mãe foi uma dor além do normal. Além do normal, a ponto dela destacar e se lembrar disso para o resto da vida, colocando esse nome na criança. Não sei se ele era gordinho, igual a mim, que nasci com 4,5 kg. Não sei se ele nasceu com 5, com 6. Eu sei que ele fez um estrago na mãe. Porque, olha, ela botou o nome dele de Sofrimento. Meu filho, Sofrimento, venha cá, dá um beijo na sua mãe. Foi isso que ela fez. Então a gente já olha para esse rapaz aqui, esse menino, né? E percebe que o começo da vida dele não deve ter sido muito fácil. Porque você carrega um nome, e quando você carrega um nome, você carrega uma história. E o nome dele carregava uma história ruim. No colégio perguntar, por que você se chama Sofrimento? Porque eu arrasei minha mãe. Olha aí, coisa triste, né? Eu lembro do Teixeirinha, que escreveu aquela música linda, Churrasquinho de Mãe. Então ele arrasou com a mãe, então dava para ele esse nome. Então isso marca ele. Isso traz uma marca sobre uma criança, ou não? Você gostaria de ter esse nome? Muitos de nós talvez não gostemos do nome que temos, né? Hoje é possível até trocar. Dependendo do nome, você consegue uma autorização judicial para ir lá no cartório e trocar o nome, porque o nome se tornou ofensivo, motivo de vergonha, uma série de coisas. E aqui tem um rapaz que se chama Sofrimento e que vai levar isso por toda a sua vida, né, até a sua vida adulta, como aquele que causa dor. Então isso não deve ser nada bom. Isso deve ter marcado a sua vida. E quando a gente é marcado na infância, às vezes isso influencia o futuro. Às vezes nós trazemos marcas na infância que podem se mostrar no futuro como causas daquilo que hoje nos tornamos. É muito comum que isso aconteça, não é? De você carregar algo lá da infância. Eu digo que é comum, não digo que é normal, mas que é comum. Porque em Cristo, já preguei diversas vezes aqui, nós podemos vencer qualquer uma dessas coisas. Mas é comum que a gente carregue marcas da infância para a vida adulta e carregue esses tipos de trauma, e isso talvez tenha sido uma verdade na vida de Jabez, que poderia ter definido o seu futuro como um futuro não muito promissor, porque durante a sua infância toda ele carregou essa marca de ser um homem que causa sofrimento, um homem que causa dor. Esse era o significado do seu nome. Mas, diz a Bíblia, que ele vai se tornar mais ilustre do que os seus irmãos. Que ele vai se destacar, mesmo tendo carregado essa marca na sua infância. E por quê? Porque ele faz uma oração. O destaque na vida dele é porque ele ora. Ele se torna diferente dos irmãos porque ele tem uma comunicação com Deus. Com relação aos irmãos que são mencionados no texto, a Bíblia não diz que nenhum deles orou. A Bíblia não diz que nenhum deles se comunicou com Deus. E se ele ora, é porque ele crê. É ou não, irmãos? Quem ora, acredita. Então Jabez era crente. Jabez era um homem que cria em Deus. E porque cria, confiava a ponto de dirigir a ele uma oração
que transforma a sua vida, que o destaca dentre os seus irmãos, que o torna mais ilustre do que os seus semelhantes, e essa é a razão dele ter esse destaque, porque ele creu. Já aí Deus começa a nos ensinar algumas coisas. A diferença que faz na nossa vida quando nós cremos, irmãos. Antes de crer, você era outra pessoa. Antes de crer, você era totalmente diferente. Mas agora você crê. E porque você crê, você ora, você fala com Deus, você o busca. Como eu disse aqui ainda há pouco, o melhor resultado é que você ora. Não é o resultado da sua oração, mas é o fato de você orar. Porque você agora crê. Porque você agora tem relacionamento com Deus, a quem você ora. Você não fala com pessoas com quem você não tem relacionamento. Quando você fala com alguém, normalmente, porque você tem um relacionamento. Quando você fala alguma coisa mais íntima para alguém, é porque há um relacionamento. Com os outros que você não tem relacionamento, no máximo você diz um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando você conversa de fato, quando você abre o coração, é porque você confia, porque você crê, você tem intimidade com essa pessoa. E Jabez é destacado por causa dessa intimidade. E aí então a Bíblia narra qual foi a sua oração que vai nos servir de exemplo essa manhã. E a primeira coisa que ele diz na sua oração, diz o texto no verso 10, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes. A primeira oração, primeira frase da sua oração é que o Senhor me abençoe. Irmãos, essa já é uma oração suficiente. A versão corrigida fiel que alguns podem ter aí, a Bíblia diz que o Senhor me abençoe muitíssimo. Há uma ênfase aí no pedido de bênção que ele faz ao Senhor. E por que a gente deve orar dessa maneira? Por que eu posso dizer que isso é um modelo de oração? Talvez a gente possa pensar assim, poxa, quando eu peço Deus me abençoa, será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou sendo exclusivista? Eu estou pensando somente em mim nessa oração? Deus me abençoe. Irmãos, a maioria das orações que eu faço são assim, mesmo antes de eu conhecer Jabez. Eu só digo, Senhor, me abençoa. Porque se o Senhor me abençoar, o que mais que eu preciso? Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? O que Deus abençoou é inamaldiçoável. Não sei se existe essa palavra. Mas não tem como ser amaldiçoado aquilo que Deus abençoou. E a primeira frase da sua oração é, me abençoe. Bênção não é qualquer coisa, irmãos. Bênção da parte de Deus é algo tão importante, é algo tão maravilhoso, porque a bênção do Senhor é aquilo que a gente mais precisa, embora seja uma palavra muito batida hoje em dia, não é? Seja uma palavra muito até, talvez, mal interpretada. Como já disse aqui algumas vezes, bênção hoje é sinônimo de dinheiro, né? Quando os irmãos brincam um contra o outro, me abençoa aí, me dá 100 conto. Já falou isso para alguém? Me abençoa aí, paga meu almoço na cantina. Essa você já disse, fala aí, fala sério. Por quê? Porque a gente imagina que bênção e dinheiro estão intimamente relacionados e não estão. Então, bênção se tornou uma palavra muito batida, mas ela tem um significado muito maior do que isso. A bênção do Senhor é aquilo que a gente mais precisa. Veja, em Provérbios, no capítulo 10, vamos ler aqui rapidamente Provérbios, no capítulo número 10, no versículo número 22. Provérbios, capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção de Deus enriquece. Olha o dinheiro aí. Não é nem desse dinheiro que Deus está falando. Essa riqueza, ela é espiritual. A bênção do Senhor enriquece espiritualmente. E com ela não há desgosto. Veja o que diz a Bíblia, com a bênção de Deus você causa gosto em Deus. Você se torna abençoado por Deus.
E todos aqueles a quem Deus abençoou foram abençoados e se tornaram abençoadores. Como Deus diz a Abraão lá no início: eu te abençoarei, Abraão, mas você vai ser uma bênção. Então, quando nós somos abençoados por Deus, nós nos tornamos uma bênção. Em alguma área, em algum sentido. Você não vai ser bênção em tudo, mas em alguma forma, de alguma maneira, você será bênção. Porque Deus está te abençoando. Então, a natureza da bênção fica por conta de Deus. Senhor, me abençoe. Deus é mais criativo do que eu. Você crê nisso? A Bíblia diz para a gente que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu penso que alguma coisa é boa e que é a solução para o que eu preciso, e Deus é capaz de fazer mais do que eu penso. Então eu não preciso muito pensar. Alguns dizem, não, você tem que ser na oração específico. Se você quer uma coisa, diga aquela coisa, coloque detalhes. Eu já vi um livro que o cara diz, você quer um carro, diga para Deus a marca, o tamanho do pneu, os acessórios. Esse povo é doido, né? Eu ligo uma coisa dessa, isso é loucura. Porque veja bem, Deus não sabe o que é melhor para mim? Eu acho que eu sei melhor do que Deus o que eu preciso? Quem mais sabe o que eu preciso muito melhor do que eu é o próprio Senhor. Então Jabez diz só, Senhor, me abençoa. O jeito o Senhor que sabe. E normalmente eu sempre fiz essa oração a Deus, irmãos. Mesmo sem conhecer Jabez, como eu te disse, eu digo, Senhor, me abençoe. Me abençoe, Pai. Me abençoe hoje. Me abençoe nesse dia. Como? O Senhor que sabe. Porque o que vier do Senhor é bom. Se veio de Deus, é bom, não é bom? Eu não preciso dizer o que é necessário. Embora a Bíblia diga, sim, coloque suas necessidades diante de Deus, e nada errado em você explicitar algumas delas, mas não entre nessa paranoia de que se você não falar, não vai acontecer, de que se você não especificar, Deus vai ficar perdido. A Bíblia diz, Deus sabe o que eu preciso antes que a palavra saia da minha boca. Deus sabe o que eu vou dizer antes que eu fale. Então a oração de Jabez começa assim como um modelo para que eu não me preocupe. Porque às vezes a oração se torna uma obsessão na vida da pessoa. Se eu não orar, se eu não falar, vai cair uma coisa na minha cabeça, vou cair um raio, vou ser amaldiçoado. Meu Deus, onde está isso na Bíblia? Quando a gente confia na bênção de Deus como o melhor para a nossa vida, aí nós estamos realmente na vontade de Deus. Aí nós estamos crendo que ela é boa, perfeita e agradável. Nós estamos crendo na soberania de Deus. Ele é soberano. Então eu apenas desejo que Ele me abençoe. Veja em Mateus, no capítulo 7, no versículo número 7 também, de Mateus capítulo 7. Jesus diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não há o que especificar, mas ele simplesmente diz, a vontade de Deus é boa para você. Então peça a Ele que Ele te abençoe, porque a vontade de Deus é abençoar. Em Hebreus, vamos ler, no capítulo número 6 da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo número 6, Hebreus capítulo número 11, versículo 6. 11, 6. Capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Abençoador, doador. São duas coisas para orar. Primeiro tem que crer. Como eu disse aqui no início, ninguém ora, ninguém fala, ninguém vai conversar com aquele quem não acredita. Eu creio, então eu falo com ele. E eu me aproximo dele crendo. E crendo que ele é abençoador, que ele é doador.
Às vezes eu mesmo não sei o que eu preciso. Você acha que você sabe tudo que você precisa? Nós não sabemos. Eu não sei o que eu preciso. Então eu digo, Senhor, me abençoa. O que vier é bênção. O que vier, irmãos, é lucro. E muito lucro. E ele continua na sua oração, voltando lá ao texto, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, ele continua dizendo assim: e me alargues as fronteiras. É o segundo item da sua oração. Que o Senhor me alargue as fronteiras. O que são as fronteiras? As fronteiras são os limites, né? Todos nós temos limites, temos fronteiras, fronteira de atuação, limite de atuação. E ele pede a Deus que ele tenha as suas fronteiras alargadas. Talvez ele estivesse no contexto falando das suas terras. Naquela época era muito comum que a pessoa fosse medida, entre aspas, pela quantidade de terras que possuía, né? Pelas suas propriedades. E quanto mais terra, mais influência. Então, de alguma forma, ele está pedindo a Deus que a sua influência seja aumentada. Trazendo para o nosso contexto cristão, o que nós esperamos em termos de influência, em termos de expansão de fronteiras? O que nós esperamos ou deveríamos esperar? Aquilo que o Senhor disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, né? Levem a palavra, que ela alcance mais pessoas, que ela saia das fronteiras, que ela seja expandida, que a palavra seja influência, que você se torne uma influência aonde você está, que a tua influência aumente no ambiente onde você vive. Então, a oração dele ao pedir, Senhor, alargue as minhas fronteiras, pode ser encarada por esse aspecto de aumentar também as oportunidades. A vontade de Deus é que a gente possua a terra, mas alcançar o mundo para Cristo é a possuir a terra nos dias de hoje. Para Israel, Deus tinha um plano: possua a terra. Mas hoje, para a igreja, qual é o plano? Preguem a palavra. Levem o evangelho até aos confins da terra. Não é isso que diz a Bíblia? Então, nós temos que ter nossas fronteiras ampliadas para que a gente alcance mais influência, para que a gente possa falar mais do evangelho. E outro sentido que podemos dar ao texto é que as nossas fronteiras são as nossas limitações. Que as nossas limitações caiam por terra, que a gente possa ir além. Porque muitas das limitações que temos nem são reais. São coisas que nós mesmos fazemos com a nossa vida. Dizemos, não, daqui eu não passo. Daqui eu não consigo ir além. E a oração dele é que eu vá além, que eu passe essas fronteiras, que eu rompa os meus limites. Talvez muitos de nós fiquem limitados, dizendo, eu nunca vou pregar a palavra, eu nunca vou conseguir evangelizar uma pessoa, nunca vou conseguir passar o amor de Cristo para alguém, porque eu não falo, porque isso, porque são barreiras, como Moisés colocou diante de Deus. Como é que eu vou fazer? Eu tenho dificuldade para falar. Isaías também colocou sua limitação, dizendo, a minha boca é suja, e o Senhor foi lá e aumentou, ampliou, tirou a barreira. Então a oração dele nesse ponto, depois de pedir para ser abençoado, é mais no sentido de que agora eu vá além, de que agora, trazendo para o nosso contexto, eu tenha mais influência, eu rompa os limites que talvez eu mesmo tenha colocado. Irmãos, não é os limites que as pessoas colocam sobre nós, mas os limites que nós colocamos na nossa vida. Às vezes você pensa aquém de você. A Bíblia diz que ninguém deve pensar além do que convém. Já leu esse versículo? Ninguém pense de si mesmo além, ou seja, não se ache o tal. Mas também não pense aquém, não pense menos, porque senão você vai render menos. E vai usar como desculpa aquilo que você cismou que acontece na sua. Eu sou tímido, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse é o limite que você coloca. Peça a Deus que Ele alargue as suas fronteiras. Peça a Deus que Ele tire esses limites e que você possa chegar aonde os pastores não chegam, aonde a internet não chega,
você possa chegar mais longe, mais adiante. Esse é o modelo da oração que Jabez está deixando para nós. E ele continua na sua oração, dizendo assim: que seja comigo a tua mão, que a mão do Senhor esteja comigo. Que coisa tremenda essa palavra. Que eu fale com mais gente, que eu leve mais longe a tua palavra, foi o pedido do alargamento de fronteiras. Mas se nós queremos realmente fazer alguma coisa na obra de Deus, agora preste atenção nisso, se você quer fazer alguma coisa na igreja, na obra do Senhor, você não fará se a mão de Deus não estiver com você. O que significa a mão de Deus? A mão é o símbolo do poder. A mão é o símbolo do poder. Nós só fazemos a obra de Deus debaixo do poder de Deus. Nós pregamos debaixo do poder do Espírito Santo. Nós evangelizamos no poder do Espírito Santo. Ninguém vai falar com ninguém de Jesus baseado na sua capacidade intelectual, porque nesse momento ela não serve para nada. Se você não for um instrumento do poder de Deus, isso não acontecerá. E lá em Atos 1:8, Jesus mesmo disse aos seus discípulos: mas recebereis poder. Eles já tinham aprendido com Jesus, já tinham vivido com Jesus um tempão, já tinham visto milagres, já tinham sido até usados quando foram enviados para curar, para pregar, para fazer um monte de coisa. Mas ele ainda diz: esperem, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então é preciso a mão de Deus, a mão sobre nós, para que a gente tenha poder de fazer qualquer coisa. Ninguém faz nada na igreja no próprio poder. Ninguém faz nada na própria força, porque todos que tentam, daqui a um tempo se cansam. Daqui a um tempo abandonam seus cargos, seus ministérios, até a igreja, porque querem fazer no poder próprio. Nós fazemos, seja lá o que for, no poder do Espírito Santo. Então, mais do que nunca, precisamos que a mão do Senhor esteja sobre nós. Em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 11, vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 11, no versículo número 21. Atos capítulo 11, verso 21. Diz o texto: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A igreja tinha sobre ela a mão do Senhor. Prestou atenção nesse texto? E como resultado disso, a igreja ficou rica? A igreja ficou próspera? Não. Muitos se converteram. Não há conversão quando há só intelecto. Conversão é obra do Espírito Santo. Então a gente precisa do poder de Deus. A mão do Senhor precisa estar sobre nós. A mão de Deus precisa estar. E se a gente precisa dela, a gente pede, como pediu Jabez. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Então, se eu preciso do poder, eu peço o poder. Se eu preciso do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus disse: peça. Porque se Deus sabe dar, se você como pai sabe dar coisas boas ao seu filho, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Já leu esse versículo? Então peça a Deus a mão do Senhor, que ela esteja, que o Senhor me abençoe, que as minhas fronteiras sejam alargadas, que a mão do Senhor esteja sobre mim, porque essa mão me dá a consciência de que eu estou debaixo dele. A mão do Senhor também tem essa simbologia. Se ela está acima, quer dizer que eu estou abaixo. Ninguém confunda, não é? Por mais que você faça na obra de Deus, você não passa a Deus. Ele está sempre por cima e nós estamos sempre por baixo. Ele está sempre acima de nós e nós na nossa posição. Isso nos lembra, isso é necessário. Paulo diz assim na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, vamos ler o versículo 5 até o versículo 6. Na segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 5 ao 6, ele diz: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem?
vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo entendeu que aquilo que ele fazia, que aquilo como ele era usado, era por causa da mão de Deus sobre ele, e ele entendeu a sua posição e o seu lugar. Ele não acha que é ele que é capaz de alguma coisa, mas pelo contrário, a suficiência vinha de Deus, como ele cita aqui. Então, que a nossa oração contemple também esse pedido a Deus, de que a sua mão, o seu poder esteja sobre nós, nos usando de alguma forma que a gente nem merece, mas que Deus faça também através de nós. E no final da oração de Jabez, ele diz assim, no verso 10, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele pede a Deus o livramento do mal. Senhor, me livra do mal. Senhor, me preserve do mal. Se Deus me abençoar, como Ele pediu no início, se Deus alargar minhas fronteiras, me dando mais influência e tirando meus limites, se Ele colocar a sua mão sobre mim, o poder de Deus para que eu seja uma bênção na sua obra, mais do que nunca eu vou precisar de proteção. Quem é mais abençoado, mais proteção precisa. Sabia disso, irmão? Porque bênção levanta pessoas contra a sua vida. Bênção de Deus levanta perseguidores. Pessoas abençoadas por Deus, muitas vezes são perseguidas. Então, quanto mais isso acontecer, mais você precisa de proteção. E Jabez, naquela época, já sabia disso e termina a sua oração pedindo isso agora. Senhor, me preserve do mal. Me livra do mal, Senhor. Porque, em todos os sentidos, a bênção é um problema, tanto para mim quanto para os outros. Para alguns, o fato de eu ser abençoado provoca inveja, provoca vontade de me matar, de me derrubar, provoca um monte de coisa. Mas o fato de eu ser abençoado também é um perigo para mim. Porque abençoado, penso que eu sou alguma coisa. Abençoado, eu penso de mim mais do que convém. Sendo abençoado, eu penso que eu estou imune. Lembra de Sansão? Tão abençoado por Deus, a ponto de fraquejar, a ponto de abrir a guarda e perder tudo de uma hora para outra. Então, quando Jabez diz, Senhor, me livra do mal, é tanto do mal que alguém pode me causar, quanto do mal que eu mesmo posso causar a mim mesmo. E essa é a oração que ele faz, terminando assim. E como diz o apóstolo Paulo na primeira carta agora aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo número 12, Paulo diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele pensando na sua própria vida, dizendo, eu preciso ser livre do mal que eu mesmo posso causar a mim mesmo. Achando de mim mesmo mais do que convém, pensando que eu sou mais do que sou, me sentindo seguro, quantas vezes eu preciso estar vigilante, sentindo que sou intocável, esquecendo que sou frágil, como sempre. Como Paulo diz, é na fraqueza que eu me torno forte. É na minha fraqueza que eu vejo o poder de Deus se aperfeiçoar. Então Jabez termina pedindo ao Senhor que o preserve do mal, que não permita que lhe venha a aflição, porque sabe ele que, sendo atendido por Deus nessa petição, certamente ele será atacado pelos outros e pelo seu próprio ego. Por isso ele pede que o Senhor o livre. E da mesma forma nos ensinou Jesus. Eu termino lendo com você Mateus, capítulo 6, versículo 13. Naquela outra oração modelo que eu citei para você ainda há pouco, a oração do Pai Nosso. Jesus termina essa oração dizendo, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. As duas coisas aqui contempladas. A tentação de eu achar que sou imbatível e que posso abrir a guarda, e o mal que eu mesmo posso me causar
ou que os outros tentem me impor. Que o Senhor nos livre do mal. Irmão, andar à beira do precipício parece perigoso, né, irmãos? Mas na verdade não é. Outro dia me mandaram um vídeo que só de olhar deu enjoo. Já viu esse vídeo, o cara pulando na beira do prédio assim? Pula para cá, pula para lá, pula para cá, andando na beirinha, olhando lá para baixo, sem medo de altura. Você já fica enjoado, né? Mas andar na beira do precipício não é perigoso. Perigoso é andar na beira do precipício desatento, distraído. Aí é perigoso. Viver, irmãos, não é perigoso. Perigoso é viver distraído. Perigoso é andar desatento. Isso é perigoso. Porque tem um buraco em cada esquina, onde a gente pode tropeçar e cair. Por isso a Bíblia fala de vigiar e orar. Por isso a palavra de Deus nos leva a essa conclusão. E aí, queridos, para terminar agora, Jabez nos ensinou um modelo de oração. E sabe qual foi o resultado que tantos gostam? Está no final do verso 10. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Só isso. Você pediu? Pedi. Eu dei. Você agora é abençoado. Suas fronteiras estão alargadas. A minha mão, o meu poder está sobre você e eu estou te guardando do mal. Você quer mais do que isso, irmão? Precisa orar mais do que isso? Precisa fazer longas e intermináveis orações que nem Deus mais aguenta? Foi uma oração simples e que deu resultado. Deus fez o que Ele pediu. Eu espero que as nossas orações sejam atendidas por Deus. Mas se elas forem feitas de acordo com os modelos que Deus estabeleceu, de acordo com aquilo que Deus tem para nós, de acordo com a sua vontade, essa é a garantia da resposta. Amém? Vamos orar juntos agora? Vamos falar juntos com Deus agora? Vamos exercitar aquilo que a gente aprendeu agora? E vamos dizer simplesmente: Senhor, nos abençoe, Pai. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa meus irmãos. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa cada um que se reúne nesse lugar. Que a tua bênção esteja sobre nós, meu Deus. Que o Senhor alargue as nossas fronteiras, Pai. Que nós possamos ter mais influência onde quer que nós estejamos. Que o Senhor remova os limites que cada um de nós se impõe, Pai. Que o Senhor quebre aqui barreiras de limite na vida dos meus irmãos. Pai Santo, que a tua mão de poder esteja sobre nós, para que debaixo do poder de Deus seja o nosso trabalho, a nossa palavra, a nossa atuação na tua casa e fora dela. Pai Santo, que o Senhor nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação. Nos livra do mal, Pai. Não deixa a gente pensar mais do que convém. E nos livra do mal que muitas vezes nos desejam só por causa da tua bênção. Pai, abençoa o teu povo, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.